Jerry é o 8º episódio de Fiona e Cake, tendo o title card mais simples e bonito até agora, na minha opinião. Ele é o episódio-chave que nos prepara para os últimos episódios dessa temporada, ao mesmo tempo que finalmente nos conta mais sobre a história do Simon com a Beth, enquanto eles viviam no mundo antes da guerra. Então, só para recapitular, essa série vai ter 10 episódios que serão lançados agora nessa quinta-feira. E ainda não existe nenhuma perspectiva se terá mais alguma temporada, mas ao ver que a série ficou em alta na HBO Max por todo esse tempo, eu acho que tem sim uma grande chance disso acontecer. Mas enfim, se você não tem HBO Max, entre aqui no primeiro link da descrição no nosso canal do Discord pra gente ir acompanhando esse desenho. Então já deixa o like nesse vídeo também, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos que serão dos últimos episódios. Deixe aqui nos comentários também os seus pensamentos, teorias ou alguma coisinha que eu deixei para trás. Beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E bom, esse episódio segue a mesma lógica dos anteriores, dividindo a história em 2 temas principais. Primeiramente, a Fiona, Cake e o Simon chegando em um novo universo, onde tudo é basicamente um grande deserto sem ninguém. Enquanto isso, o Simon vai contando a sua história de amor com a Beth. Um assunto que eu amei muito ver nessa série. Afinal, a história que nós vivemos desses dois durante Hora de Aventura foi extremamente triste, na verdade. A gente viu mais a parte trágica de tudo isso. E trazer essas lembranças boas entre os dois foi extremamente satisfatório. A gente pôde ver que todas essas novas aventuras que o Simon está vivendo junto com a Fiona fez com que ele aos poucos fosse ganhando novamente a sua empatia, que a princípio ele não queria fazer nada por ninguém e não ligava para nada. Mas agora ele estava contando essa sua história, pois a Fiona estava passando por um momento muito difícil com a Cake. Ela estava muito chateada com a Fiona por não ter pego a coroa no episódio passado, e isso estava afetando demais a Fiona. O Simon então, percebendo que ela gosta muito de ouvir histórias, principalmente histórias amorosas, ao longo do episódio, sempre que ela se sentia triste, ele ia lá e contava mais uma parte dessa história. Então achei muito legal essa sensibilidade da parte dele. E sem querer, ao fazer isso, ele estava ajudando ele mesmo. E a gente vai entender isso mais pro final do episódio. Mas enfim, ele começa a história falando algo que a gente já sabia. Que ele e a Beth tinham se conhecido em uma biblioteca, quando os dois estavam ali para pegar o mesmo livro. E a Beth, que já conhecia todo o trabalho do Simon, parecia ser a única pessoa que o admirava e o levava a sério de verdade. Pois como um arqueólogo antiquário, ele procurava por objetos que pareciam pertencer ao mundo mágico. E no meio científico ele era visto como uma piada. E o legal aqui é que ele acaba citando objetos que a gente veria em Hora de Aventura, como a armadura de Zeldron, a varinha de dispersão, o cordeiro de porcelana e também os próprios magos que a gente viu no episódio Wizard City, que foram os responsáveis por enterrar o Cocontep. Ele então aqui cita a expedição que ele faria em busca do Inquiridion, e a Beth fica muito animada, adiando pela primeira vez a viagem que ela faria até a Austrália para ir junto com ele em busca do livro. E olha, se ela não tivesse ido junto, é muito provável que ele não tinha encontrado o Inquiridion. Os dois realmente formavam uma bela dupla. E assim eles conseguem achá-lo e a notícia corre muito rápido, pois quando eles voltam tem um monte de jornalistas esperando para falar sobre o assunto. E aqui que acontece aquela icônica foto de um jornal, onde a gente pode ver o Simon saindo do carro com o Inquiridion na mão, e a Beth ali atrás dirigindo o carro, aparecendo bem em segundo plano mesmo. Porque mesmo participando dessa busca, ela queria que o Simon levasse todo o mérito. Nesse momento, os dois estavam claramente apaixonados um pelo outro, mas nenhum deles tinha coragem de ter a iniciativa para fazer alguma coisa. Então as coisas mudariam quando Simon encontra um bilhete que ela deixou em um livro, já sabendo que um dia ele iria pegá-lo e avisando que esse livro não era nada bom, e depois se declarando para ele de uma forma muito fofa e verdadeira. Ele então percebe o quanto tempo ele perdeu não indo atrás dela e decide sair correndo para sua casa. Só que chegando lá, ela já estava de saída para ir à Austrália, e ele consegue chegar antes do ônibus dela, sendo um pouco atrapalhado com as palavras, mas finalmente também se declarando para ela, dizendo que eles sentiam mesmo, e o que ele mais queria
era ficar ao lado dela. E assim, mais uma vez, ela abre mão de ir para a Austrália e passa o resto do dia junto com ele sentado naquela escada, na cena mais romântica que esse desenho já viu. E não, eles não acabam se beijando, mas eu achei essa escolha muito interessante, na verdade, porque eles conseguiram passar todo o amor que eles sentiam sem necessariamente acabar em um beijo ali. Eles conseguiram fazer uma cena extremamente linda sem esse apelo, digamos assim. Afinal, eles são esse tipo de casal, esse é o tipo de amor entre eles. Enfim, voltando agora com a história de Fiona e Cake, vamos entender primeiramente o que é esse mundo. Lá no meu vídeo onde eu expliquei a criação do universo de Farm World, onde ele nasce a partir de um contra-desejo do Finn, após desejar que a vida fosse completamente extinta. Então esse desejo que a gente pensou que o Finn conseguiu contornar, na verdade acabou criando um universo alternativo, assim como Farm World, onde sim, literalmente todos acabaram morrendo. Quer dizer, literalmente não, porque eles acabam encontrando o Bimo, o que traz a discussão de que se o Bimo é ou não um ser consciente. E aparentemente a resposta é que não. A gente poderia levar isso por um ponto bem complexo, mas resumindo, o Bimo é uma tecnologia capaz de socializar, criar histórias e até mesmo aprender, mas ele não tem a consciência, que entra em um dos conceitos da criação do universo em Hora de Aventura, de que todo ser senciente são os próprios criadores do universo. E enfim, junto com o Bimo, o primeiro lugar que eles vão são as ruínas do Reino Gelado, onde estão todas as coisas do Rei Gelado, inclusive uma das suas fitas que o Bimo coloca para eles assistirem, e a gente vê exatamente o momento em que o desejo do Lich se tornou realidade e todos se tornaram esqueletos em uma fração de segundo. Também podemos ver que o Rei Gelado colocou a sua coroa dentro da sua bateria e ela continuaria dentro dela por todos esses anos. No momento que a Fiona fica para trás e olha para a bateria, a gente vê bem escondidinho que ela realmente está ali. E a Fiona acabaria encontrando ela, mas não contaria para eles por enquanto. E assim eles vão até o Reino Doce, onde o Bimo finge ser a Princesa Jujuba. Depois de ouvir a história do Simon, ele fica muito comovido e decide que irá usar o poder do seu próprio coração para conseguir consertar aquele controle remoto. E aí que acontece mais uma vez uma cena completamente desnecessária do Bimo simplesmente explodindo com toda essa energia e morrendo de vez mesmo. Isso cortou tanto meu coração que, bom, eu não quero nem falar sobre isso. E por fim eles decidem ir até a casa do Jerry, esse suposto amigo que o Bimo falou, só que quando eles chegam lá, o Jerry é na verdade o próprio Lich, que como eu falei pra vocês, depois que ele fez o seu desejo, ele voltou ali pra terra de U e coletou todos os esqueletos, vislumbrando o seu objetivo finalmente ser concluído. Porém, depois que isso aconteceu, ele voltou a não ter nenhum propósito. E ali ele ficou sentado e deprimido durante anos. A gente até pode ver que o corpo do próprio Billy, que ele tinha possuído e ido até a Sala do Tempo, continuava ali só que caindo aos pedaços. E uma coisa que eu fiquei meio em dúvida, assim, é que a maioria das pessoas que segue Hora de Aventura sempre teorizavam que o objetivo do Lich era extinguir com toda a vida de todo o multiverso, baseando-se principalmente no próprio Lich de Farm World, que conseguiu abrir um portal para o multiverso, e assim ele conseguiria esse objetivo, que na teoria original seria para voltar ao mundo para antes da criação, quando ele era um mar de monstros, para quando ele era um mar de caos. E aí tem essa relação que a gente não entende muito bem com o próprio Golb também. Afinal, o Lich é o último estudioso de Golb. Eu acredito que a gente vai entender mais sobre isso no próximo episódio. Afinal, o episódio acaba quando Simon usa o Lich como uma bateria de magia para refazer aquele ritual e colocar novamente a Fiona e a Cake dentro da sua cabeça. Só que dessa vez, depois de contar toda a sua história de amor com a Beth para a Fiona, ele conseguiu verdadeiramente canalizar esse sentimento, fazendo o que ele queria fazer desde o início,
que era abrir um portal para conseguir ver a sua amada que agora está fundida junto com o Golb. E justo nesse momento, o Escaravelho aparece e acaba indo junto com ele. Ele que acaba sendo chamado por outras divindades cósmicas e a gente acaba conhecendo o seu chefe, o Warble. Porém, o Escaravelho acaba mencionando o chefe maior do que todos eles. E este provavelmente é também o próprio chefe do Prismo. Então, finalmente parece que nós vamos conhecer quem é essa lenda. Afinal, ele próprio acabou fazendo uma ligação para o Warble e aparentemente deixou o Escaravelho continuar com a sua missão de ir atrás das provas que iriam incriminar o Prismo. Mas ele acaba chegando em cima da hora, a Fiona e a Cake já tinham entrado na cabeça do Simon e ele acaba indo junto no portal para Golbet. E por fim vemos a luz do olho do Lich mudar e tomar a forma do próprio Golb. O que é interessante aqui é que ele parece não ter o mesmo formato dos olhos da Golbet. Não sei se isso quer dizer alguma coisa ou se foi apenas uma simplificação ou algo assim. Mas isso logo a gente vai ter a resposta. Então não deixe de acompanhar os vídeos aqui no canal. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!